Bom, pessoal, nosso trabalho é sobre o arcaidismo no Brasil. Alguns aspectos de relevante importância parecem emergir quando nós propomos a conhecer os fatores que demarcam não só o estilo da época, mas todos os fatos relacionados ao campo da literatura. Para tanto, em si, tratando do movimento arcade, há um importante detalhe ao qual devemos ater: o fato de ele representar uma retomada aos modelos clássicos, cujos ideais se voltam para a reapresentação de uma arte baseada na racionalidade, razão pela qual é também conhecido como neoclassicismo. Para isso, escritores arcaides inspirados na Arcádia grega, religião mitológica habitada por pastores e deuses, fundaram várias academias literárias ao qual se denominam arcádias. Entretanto, ao nos referirmos ao panorama brasileiro, podemos dizer que aqui a situação se revelou de modo diferente, uma vez que, ao invés destas, a região que abrigou tais representantes foi a Vila Rica, atualmente representada pela cidade de Ouro Preto. Outro detalhe de significativa importância é que, em se tratando de arte, toda e qualquer manifestação que a representa possui uma estreita ligação com fatores advindos do contexto social. Assim, há que se ressaltar que o período em questão foi nitidamente revelado por questões de ordem econômica e social. Em termos econômicos, com o declínio da cana-de-açúcar cultuada no Nordeste brasileiro, ascendia assim a exploração das minas de ouro, que fez de Vila Rica não só o berço cultural do arcadismo, mas também o polo econômico daquela época. Dessa forma, as pessoas que ali viviam, em especial os fazendeiros e donos de minas, sentiam-se indignados mediante as altas taxas de juros impostas pelo rei de Portugal, visto que a relação de dependência ainda se fazia presente. Com isso, em repúdio a tal situação, um grupo de intelectuais recém-chegados de Coimbra, lugar onde concluíam seus estudos superiores, norteados pelas ideias iluministas amplamente difundidas no continente europeu, ansiavam cada vez mais pela tão sonhada independência. Imbuído desse propósito, José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, em companhia dos poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio Alvarenga e outras importantes figuras da elite mineira, lideraram um movimento histórico de fundamental importância na história de nosso país, a chamada Inconfidência Mineira. Entretanto, tudo não passou de uma tentativa frustrada, pois Joaquim Silvério dos Reis, no intuito de livrar sua dívida com a coroa portuguesa, relatou todas as intenções ao rei. Dessa forma, todos os participantes foram presos e condenados à morte por enforcamento. Entretanto, apenas um deles, Tiradentes, resolveu assumir a culpa do grupo sozinho, obtendo como punição a própria morte. Os outros participantes não ficaram à espreita, pois alguns foram enviados para o Rio de Janeiro, então capital, e os outros foram enviados para a África, condenados ao cárcere absoluto. Bom, mediante os expressivos pressupostos, vale mencionar que o arcadismo brasileiro contou com a participação de importantes figuras que, de forma esplendorosa, se revelaram no cenário artístico nacional. Entre eles, Cláudio Manuel da Costa, que foi entre 1729 e 1789, autor de obras poéticas, que foi marco introdutório do movimento. E ele que fez o poema épico Vila Rica, que foi concebido pelo seu alto valor, muito mais em termos históricos do que literários. Evidenciou a significativa influência exercida por Virgílio, Camões e Petrarca, remontando mais uma vez os moldes greco-latinos. Tomás Antônio Gonzaga, que viveu entre 1744 e 1810, o qual se destacou tanto na poesia lírica, evidenciada por Marília de Dirceu, quanto na sátira, representada por cartas chilenas. Basílio da Gama, que viveu entre 1740 e 1795, e Frei Santa Rita Durão, que viveu entre 1722 e 1784, sendo este autor de Caramuru,
e aquele autor de Uruguai, ambos de teor ético. As características para a criação do arcadismo é a incorporação da figura indígena. Uma delas, com base nas ideias e premissas do filósofo José, o índio convivendo em meio aos benefícios proporcionados pela natureza, apresentava um ser dotado de virtudes, uma vez abnegado dos preceitos ditados pela sociedade. Essa é uma das características para a formação do arcadismo. A próxima é o apego aos valores da terra. Retomando o gosto pelos moldes clássicos, todas as criações arcades foram demarcadas pela simplicidade, como forma de aludir à expressão latina inutilia trucati. Sendo assim, optaram pela vida campesina, bucólica, uma vez que tal preceito estava totalmente envolto pelo extremo sentimento nativista. Essa é a segunda. A próxima é sátira política. Característica esta evidenciada em cartas chilenas, cujo intento era criticar os governantes da época, dando um enfoque especial à verdadeira submissão do país, vivendo em plena condição de colônia. Essas são as características que fizeram para a criação do arcadismo. Então, foi formado o arcadismo no Brasil. Isso?